Você já sentiu aquela inquietação no espírito? Aquela sensação inexplicável de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe o quê? Já teve a impressão de que o céu está tentando falar com você, mas as palavras ainda estão seladas em sua alma? E se eu te disser que há uma advertência oculta no tempo, um segredo guardado por mais de 3.000 anos, que está prestes a ser revelado exclusivamente para você, e que essa revelação carrega consigo uma data marcada, 25 de abril de 2025. Sim, você, leitor. Você pode estar aqui achando que foi por acaso, mas onde o Espírito Santo age, o acaso não existe. Esta mensagem não é apenas um vídeo, é uma convocação, uma chave escondida, um código espiritual que dormiu por séculos e agora despertou dentro de você. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa frase não é só uma saudação, é um selo espiritual, uma declaração de fé, uma maneira de dizer ao céu: estou aqui, alerta, disposto a ouvir. Porque este estudo não é apenas um conteúdo qualquer, é um despertar, uma chamada para quem ainda escuta a voz de Deus na multidão silenciosa da internet, para quem ainda sente o peso dos tempos finais, para quem quer entender por que há tanto cansaço, luta e inquietação nas madrugadas. Então respire fundo, silencie seu coração e diga, em oração: Senhor, fala comigo nesse estudo, porque o que vamos começar agora não é só mais uma palavra, é um aviso, é um sinal, é o início do que está por vir. Imagina-se escolhido para ver antes de todos, sentir antes que tudo aconteça, ser posicionado como vigia num mundo adormecido. Isso não é privilégio, é responsabilidade. É isso que significa ser atalaia. Como disse o Senhor em Ezequiel 3,17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá-lhes aviso da minha parte. Ser atalaia é ouvir o que outros ignoram, é ver o que muitos negam, é carregar uma trombeta nas mãos e decidir: vou tocar, ou serei responsável por quem não ouviu. E há alguém, há muito tempo, que recebeu esse chamado. Seu nome era Naamã, uma mulher sem registros históricos, mas conhecida no céu, viúva, humilde, invisível aos olhos do mundo, mas ouvida diretamente pelo trono de Deus. Ela viu algo que estamos prestes a viver, e gravou no espírito uma data, 25 de abril, uma separação, uma ativação, uma escolha. Assim como Noé, ela recebeu uma palavra que ninguém levou a sério, uma advertência que parecia distante, um evento sem lógica, mas ela sabia que era real, porque o céu fala com os humildes. Noé foi chamado a construir uma arca, em um mundo onde nunca havia chovido. Ele obedeceu por fé, enquanto o mundo zombava. Trabalhou durante 120 anos sob risos, críticas e indiferença. E quando a chuva veio, só os que entraram foram salvos. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:26. Hoje, a chuva não será física, será espiritual, um abalo profundo. E a única proteção será a sua arca interior. Discernimento, oração, renúncia, santificação. Você está construindo a sua? E se eu te disser que Deus está falando com você agora? Não amanhã, não depois do trabalho. Agora. Foi isso que Ló ouviu. Anjos bateram à sua porta dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça desta cidade. Gênesis 19:15. Mas Ló hesitou, olhou para trás, quase perdeu tudo. Quantos hoje estão em Sodoma espiritual, presos em vícios, relacionamentos tóxicos, rotinas vazias, religiosidades frias? Deus não obriga ninguém a sair. Ele apenas avisa. Espera sua decisão. E se você for como Jeremias, um profeta chorão, alguém que sente o peso do que está por vir, que tenta alertar, mas é ignorado, ridicularizado, rejeitado, ele clamava: não há paz, enquanto os falsos profetas diziam: há paz, há paz. Jeremias 6:14. Quantos hoje são como ele? Sentem que algo está errado, mas não conseguem ser ouvidos. Quantos têm chorado no secreto perguntando: Senhor, até quando? Mas Deus diz: você não está sozinho. Você é meu baluarte, minha torre fortificada.
E se Deus estivesse falando contigo através de sonhos, de números, de símbolos? Daniel entendeu o que nem os reis compreendiam. Ele traduziu o céu para a terra. E tudo começou com uma vida separada. Jejum, oração, santificação. Ele viu uma estátua. Compreendeu impérios que viriam e cairiam. E tudo isso porque estava alinhado com o Espírito. Você quer entender o que Deus está dizendo sobre 25 de abril? Então comece a limpar sua mente, seu coração, sua rotina. A revelação exige preparo. E se Deus não vier com trovões, mas com um sussurro? Se você estiver tão cansado que pense em desistir, foi isso que Elias viveu. Abatido, pediu a morte. Mas Deus o alimentou. Enviou um anjo. Disse: levanta-te, come. O caminho ainda é longo. 1 Reis 19, 7. E no Monte Horebe, não foi no vento, nem no terremoto, nem no fogo que Deus falou. Foi no silêncio, no sussurro suave, na voz que só ouve quem está quebrantado. 25 de abril será assim. Um dia de sussurros espirituais, de toques invisíveis, de ativações silenciosas. Você vai ouvir? E se você for como João Batista, a voz solitária no meio da multidão, o último dos antigos, o primeiro dos novos? Sua missão era clara: preparar o povo para a manifestação da glória. Ele pregava no deserto, usava roupas simples, comia gafanhotos, mas carregava o peso do que viria. Ele não fez milagres, mas Jesus disse: entre os nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Mateus 11 e 11. Porque grandeza não está em aplausos. Está em fidelidade, em renúncia, em preparar corações para o que ainda não viram. E se você for como João, o discípulo amado, exilado em Pátimos, sozinho, sem templo, sem multidões, mas com os céus abertos diante de si, foi ali, na solidão, que ele viu trombetas, selos, cavaleiros e a noiva preparada. E entre tantas visões, ouviu uma convocação: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Uma convocação que ecoa até hoje. Sai da distração, sai da religião morna, sai da fé superficial, sai do sono espiritual, porque haverá um dia, talvez 25 de abril, em que as taças começarão a derramar, e você precisa estar alerta. Se você chegou até aqui, então você não é um espectador casual. Você é um dos poucos, um dos raros, um dos que velam. Você não assistiu a isso por curiosidade. Você está aqui por propósito, por escolha do Espírito. E agora, como ato profético, quero te convidar a escrever nos comentários: eu sou um dos que velam. Essa frase não é só uma frase. É um selo, é uma declaração, é uma promessa. Senhor, eu ouvi, eu entendi, eu me posiciono. E cada nome que escrever será lembrado em oração, porque os que chegam ao fim são os que Deus separa para o começo de algo novo. Não guarde essa mensagem. Não deixe que ela vire peso dentro de você. Compartilhe, envie para alguém, não como um link qualquer, mas como um ato de guerra espiritual, como quem salva uma alma do naufrágio. Você pode ser o Naamá da sua geração, o João Batista do seu lar, o Daniel da sua igreja. Mas para isso você precisa agir. E se você ainda não é inscrito neste canal, permita-me ser direto. Você está negligenciando o alimento que tem sustentado sua alma. Este não é só mais um canal. É uma trincheira, uma igreja invisível, um altar digital. E se você já é inscrito, orgulhe-se, porque faz parte de uma comunidade de sentinelas, de gente que ainda sente, que ainda escuta, que ainda vela. Agora, antes de terminar, não feche o vídeo. Não volte à rotina. Feche os olhos, respire fundo e diga em silêncio: obrigado, Senhor. Eu ouvi. Permaneça nesse momento. Deixe a música invadir seu espírito. Deixe o Espírito invadir seu coração. Esse silêncio pode ser o altar onde Deus decide te visitar. E quando você sair daqui, saia diferente. Saia leve. Saia marcado. Porque o 25 de abril já começou dentro de você. Você é um dos que velam. Você é parte do remanescente. E ainda há muito o que o céu quer te mostrar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, fica na presença. Fica em paz. Fica com Deus.